prazer que eu retorno para falar de Joana, em um livro que eu posso dizer que é dividido em duas partes. E eu dividi literalmente a palestra. Vocês sabem que eu me propus, esse ano a fazer os livros de Joana de Ângeles. Mas toda vez que eu pego um livro dela e preparo uma palestra, eu percebo o quão grande é esse projeto e que eu não vou conseguir findar, geralmente, em uma palestra só. Então, eu vou dividir essa palestra como eu fiz em relação ao Homem Integral, parte 1 e parte 2. E o que eu mais gostaria que todos nós começássemos a entender é que Joana de Ângeles, ela vai nos dando um caminhar em todos os livros. E eu queria, junto com vocês, desconstruir a ideia que estudar Joana é difícil. Porque conforme nós vamos estudando e deparando com o conteúdo dela, hoje, a Rayane que pegou o primeiro livro dela e trouxe aqui, a Rayane que está aí já no quarto, eu acredito, percebe que é uma sequência lógica de estudo. E que não é difícil, porque ela vai nos dando o caminho da mesma forma em todos os livros. Então, é como se ela tivesse uma metodologia de ensino para todos nós. E que agora, quando vocês pegarem os livros, vocês vão entender o quanto é mais fácil compreender os estudos dela. Deixa eu só... Então, quando a gente fala em momentos de saúde, e consequentemente, e consciência, a palestra vai se dividir em mais ou menos 20 tópicos. Olha que desafio, né? São muitas coisas a serem estudadas, mas eu gostaria que pensássemos em tópicos que eu preciso ficar atento no meu dia a dia. São tópicos que é como se eu colocasse assim, eu na adolescência, e eu vi que o André tá seguindo minhas redes sociais, que ele pegou essa fotinha de lá. E aí, aquela fotinha para mim, ela é muito representativa, porque ela traz um quê da minha história, da minha própria história de vida. Então, quando vocês me veem ali, abraçada numa cana, né, e ali no fundo tem as bandeirolas, representa de onde eu venho, do caminhar que eu fiz. E muitas vezes nós, quando fazemos o nosso processo de migração, a gente esquece de quem nós somos e das nossas histórias, do lugar que nós viemos. E isso me representa, porque na jornada é como se nós fôssemos desconectando desse lugar. E muitos de nós, impossibilitados de retornar em algum momento, ou quando nós retornamos, quando nós fazemos o movimento de estar ao Brasil, é que nós vamos integrando quem nós somos hoje com quem nós fomos no passado. E é para esse lugar que esses momentos de saúde vai nos levar. Então, ela começa, eu vou colocar que a primeira frase, que é momentos de saúde, a conquista da saúde integral. E aí a gente vai ampliar o que seria essa saúde integral. É a meta mais ambiciosa da criatura humana. Por que é tão difícil fazer esse processo de integrar todas as nossas partes para poder caminhar? Porque é como se nós fôssemos fragmentados na vida. É como se eu fosse uma pessoa na minha infância, uma pessoa na minha adolescência, uma pessoa depois de ter filhos, uma pessoa depois de migrar, uma pessoa depois dos filhos adultos. E essa fragmentação vai me trazendo novos desafios na vida que muitas vezes eu enxergo como processos isolados. E é essa saúde integral, olhar para o todo e entender as partes que a palestra vai nos levar hoje. Então, quando nós vamos para os momentos de saúde, por instinto, o ser humano procura evitar o sofrimento ou liberar-se dele, utilizando de todos os recursos inimagináveis. Então, aqui, eu acredito que ninguém gosta de sofrer, certo? Esse aqui é o caminho de não gostar. Só que, muitas vezes, o sofrimento nos é atravessado. E para sair dele, a gente vai buscando todas as formas possíveis para nos ver, literalmente, momentaneamente sem sofrimento. E descobriu quais são os caminhos para nos livrarmos dos sofrimentos momentâneos é o que faz parte desse olhar individual em cada momento do ser. E aqui eu vou já para o primeiro tópico, que é a decisão de ser feliz na Terra.
E pode parecer um pouco estranho, porque quando eu coloco um homem com esse sorriso enorme, né, traz uma sensação de algo muito inalcançável nos dias de hoje. O que é esse estado de felicidade? O que é esse estado? E é muito importante fazer uma diferenciação. E esse livro, se eu for trazer para vocês assim, o que esse livro me trouxe de maior consciência, como se eu fosse revelar aqui já nos primeiros minutos de palestra, que é nosso processo de demonstração ostensiva dos nossos sentimentos de uma forma bipolarizada. Vamos explicar o que é isso? Ou nós somos extremamente felizes o tempo inteiro, ou nós estamos muito tristes. E aí nós fazemos o que a gente chama de expressão do sentimento bipolar, que é um polo ou outro. O livro vai me convidando à decisão de sentir-me feliz diante das dificuldades também. Então, o pensamento divino concedeu-me a liberdade, e essa liberdade, a gente só adquire ela na fase adulta. Tá? E quando acontece a fase adulta, quando é que eu me torno adulto mesmo? Porque esse é um processo que eu acho que quase ninguém consegue entender, tirando a questão da idade. Quando a gente vai conquistando a nossa independência. E qual que é essa independência? Não só financeiro, quando você consegue sobreviver por conta própria, quando você consegue fazer por você sem dependência de outro. Quando eu consigo fazer por mim, sem a dependência do outro. E aí, o processo de amadurecimento, essa decisão de ser feliz, e aí eu vou pensar assim, agora eu decido que vou estar em estado de felicidade, ou ser feliz, ou desventurado, é uma ação voluntária do ser. Ser adulto vai um pouquinho além, porque nós vamos nos tornando adulto no processo. Então, geralmente a permissão de ser adulto, né, começa ali por volta dos 23 anos, eu vou pensar que é quando nós vamos concluindo alguns processos de estudo, mas nós sabemos que não é todo mundo que começa a estudar. Então, é quando a pessoa é lançada no mercado de trabalho e começa a ser independente financeiramente. Então, hoje nós vemos muitos adultos dependentes financeiramente, precisa de ajuda de alguém mesmo, para conseguir dar conta da vida. E aqui eu já coloco uma interrogação. Será que é adulto de verdade que não dá conta de se sustentar financeiramente? E aí vem um outro ponto. A independência emocional. Nós até podemos olhar para o estado emocional e pedir ajuda emocional em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu tenho que ter consciência da minha independência emocional. Que é assim, aqui tá dando tudo errado. Sou eu e eu mesma. Sou eu e eu mesma. O que eu faço com isso? Para que caminhar que eu vou? Porque tem situações específicas que nós vamos deixando de ser feliz num processo involuntário. É como se a vida do outro fosse me atravessando a felicidade. É como se o desejo do outro fosse atravessando minha felicidade. E algo nesse capítulo específico que ele vai falar que nós somos escravos da lei. Que me enseja a progredir sem interrupção do tempo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. A imigração. O que vocês acham dela? Uma luta. É uma luta difícil. O que mais? Adaptação, distância de família. Agora eu vou colocar as leis imigratórias. Necessário. Necessário. Alguém questiona, acha difícil, deveria mudar? Eu escutei ontem alguém falando assim, eu acho as leis imigratórias injustas. E muitas vezes eu também já achei. Depende do ponto de vista. E aí vem, depende do ponto de vista. E o ponto de vista que eu quero trazer aqui, que nós somos escravos, porque nós somos dependentes dessa lei, é que na maior parte das vezes nós não a sabemos utilizar. Então, os sistemas de leis, na maior parte das vezes, mudando de país para país, está tudo ok. O que nós não sabemos fazer é utilizar da forma correta. Então, na maior parte aqui, quase ninguém aqui utilizou o sistema imigratório, que a gente chama da forma das leis corretas. Nós fomos aprendendo a utilizar ele no processo, baseado na sociedade.
Então, foi o que foi me falado, não as leis imigratórias. Então, nesse processo de ser involuntário, né, de ser escravo dessa lei, é depender dela realmente para o meu progresso. O que eu sou e o que eu serei depende exclusivamente de mim. Lembrando que a gente está falando aqui para pessoas adultas, tá? Tira criança e adolescente dessa conta aqui, porque as crianças e adolescentes dependem, sim, de pais e mães saudáveis. A inspiração superior nunca pode me faltar, porém, sintonizar com ela será aspiração pessoal. Construindo as estruturas existenciais na mente, torná-la-ei realidade no progresso carnal. E aí vem a ideia. Muitos de vocês se sentem conectados com o plano espiritual? Vocês sentem que, assim, eles estão te amparando o tempo inteiro? Como? Alguém já sentiu a rota sendo mudada, assim, você perceber que foi eles, não tem como? Sim, sim. Né? E tá em sintonia com o plano espiritual é essa busca, nessa decisão de ser feliz. E aí eu vou pular aqui para a nossa liberdade de escolha, que é essa liberdade que vai nos chegando também na fase adulta. Então, a presença divina apoia-me nos processos de crescimento e renovação. Então, eles estão ali me apoiando. Mas a nossa jornada é um pouquinho torta para eles, né? Nós vamos fazendo escolhas de liberdades que são atravessadas. E eu vejo muito o nosso processo migratório como essa liberdade de escolha atravessada pela espiritualidade. Eu já falei isso aqui em uma palestra, mas eu volto a repetir. Não acho que os nossos movimentos migratórios eram o plano A. Então, todos nós que estamos aqui, já estamos no nosso plano B de vida. Nós somos atravessados por eles e nós nos colocamos num lugar de privilégio. Por quê? O meu nível de atenção, a escolha que eu fiz, já tem que ser um nível a mais. Porque se eu estou no plano B da vida, o que isso significa? O plano A deu errado. O plano A não deu muito certo. Né? E muitas vezes nós atravessamos os processos dos nossos próprios filhos. Tá? Por quê? Porque muitos de nós trazem os filhos sem eles ter consciência, né? Se a gente for lembrar, muitos filhos estão privados de acessos porque foi uma decisão dos pais. Né? Então, esse processo da liberdade de escolhas e estarmos no plano B de vida já me coloca diante da minha existência sobre a minha liberdade de escolha em um estado que eu chamo de alerta comportamental. E aí, a cada momento constitui-me uma oportunidade nova para avançar e corrigir os meus erros. E muitas vezes o que eu mais escuto no movimento de migrar é: parece que eu estou fazendo do mesmo jeito. Eu assisto vídeos e falando assim: eu vivo aqui muito pior do que eu vivia lá. No sentido real de qualidade de vida, emocional em família. Eu estou num estado de tristeza que parece que essa tristeza não sai de mim. Eu estou no estado de cansaço emocional que parece que não sai de mim. E aí as transformações que a vida opera são fases de desenvolvimento pessoal. Então, cada fase da minha vida é me convidado a pensar de uma forma efetiva. A gente sabe que a gente vai mudando de ciclo de 7 em 7 anos, né? Isso faz parte. E aí, se vocês olharem de 7 em 7, nós temos progressos gigantescos na nossa mudança de vida. Tem um ciclo específico que eu falo que é os dos 28, ali por volta dos 35, aí depois vai para os 42, e aí vai seguindo. Vocês vão perceber que todos nós fizemos processos bem significativos de vida. O que nós não percebemos é qual foi o desenvolvimento que aconteceu ali. Porque na maior parte das vezes está associado a um tópico que eu vou falar ali à frente. A podar nosso comportamento, então limitar nossa liberdade. Muitos de nós estamos limitados. O que é limitar? A sensação de não poder ir e vir é uma limitação de liberdade. E o que significa isso? Podar. Estamos podados. Muitos não podem viajar. Vou pensar assim. E o que significa isso diante da nossa existência? A dor desperta. E aí, muito cuidado para não ficar associada a dor física com a dor emocional. Uma leva a outra,
sim, mas eu tenho que entender qual que é essa dor que vem, em qual momento que vem, porque às vezes é uma situação de relacionamento interpessoal que me traz uma dor gigantesca, mas ela vem me despertar. Ela me desperta para algo. Se a dor chegou e não despertou, aí eu não consegui entender o propósito dela. A aprovação que educa, a alteração de comportamento propõe esforço. Então, toda vez que me chega a necessidade de dor, de poda, de provocação na própria existência, eu vou tendo uma alteração de comportamento que exige um esforço enorme de todos nós. Mudar nosso comportamento é o trabalho mais árduo que tem na existência. Aprender um trabalho novo é muito fácil. Tá? Aprender uma nova atividade não é tão difícil. Agora, tenta alterar comportamento. Porque comportamento é algo construído no decorrer da vida. Por isso, que esse livro, é um palestrante específico, esqueci o nome dele agora, ele fez a associação de momentos de saúde com traumas. E eu achei fantástico. Por quê? Porque todos nós temos traumas. Todos nós somos repassados por traumas, em algum momento da vida. Qualquer trauma. Vou pensar, sofri um acidente de carro, é um trauma. Tá? E eu já escutei milhões de situações de traumas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma criancinha estava brincando em casa e uma panela de água quente caiu nela, na infância. Tá? Ali já era um trauma. Então, trabalhar e entender essa liberdade de escolha baseada nos nossos traumas é fazer esse processo de saúde integral. E aí, quando eu vou, aí, tá percebendo que ela vai me conduzindo, né? Para os fenômenos que renovam. O auxílio divino invade-me durante todos os dias da minha vida e me encoraja. Todos os dias eu sou impelido, de alguma forma, a receber uma inspiração do plano espiritual. Na maior parte das vezes, em 7 dias da semana, a gente tem só percepção de 2 ou 3 fenômenos. Nós não conseguimos perceber todos os dias o que nos acontece. Empenho-me em abandonar a acomodação e o desânimo. Então, assim, existe um processo de trabalharmos todos os dias com muita motivação. Mas existe um processo de acomodação diante de nós mesmos, de olhar. Porque, principalmente assim, quando nós somos atravessados por muito trabalho, a gente consegue olhar para tudo, para todos. Mas olhar para a gente, se aquietar, se silenciar, esse aqui dá um trabalho danado. Porque eu falo, por exemplo, eu fui pegar isso, toda vez que eu pego um livro para ler, me fala que se acontece isso com vocês. Antes eu lia um livro tranquilamente. Hoje, para ler um livro, eu tenho que reler uma página 2 ou 3 vezes. Sim. Por quê? Porque eu tô na tela, que me dá 15 segundos de uma forma mais rápida. Eu tô lendo, aí eu tô lendo aqui, aí do nada eu já tô pensando no meu dia de trabalho, o que eu vou fazer amanhã. Então eu sou atravessada por pensamentos e cada vez mais nós estamos lendo menos. Por quê? Porque vai dar trabalho. E eu pensei assim, gente, essa palestra não vai sair. Porque eu tô muito atravessada por pensamentos. E aí eu fico pensando, eu que estou no exercício de me propor estar aqui todo mês com vocês, a ler um livro todo mês com vocês, que é um exercício pessoal. Então essa palestra não é só pela Casa Espírita, é pelo processo individual. E aí eu fico pensando assim, quantas vezes nós nos dispomos a entregar para os outros, mas fazer muito mais pela gente também. Então, o movimento espírita, ele modifica o ser. Né? E aí me preocupa muito, eu gosto de pegar, eu escuto tudo, né? Eu falei que eu tenho olhos de águia e ouvidos de águia também. Aí o Sidney tá ali, porque hoje a palestra é da Rayane. E a Rayane, ela não gosta que fala, que ela é psicóloga, né? E aí eu tava assim, que responsabilidade. Né? Que difícil é. Por quê? Porque os bastidores da palestra foi me provocando no lugar de que, ok, você está aqui, mas está numa jornada, junto com todo mundo. Estar numa casa espírita é o lugar melhor que um palestrante possa ter. Porque a gente não está no lugar do ideal, de pessoa a ser seguida.
Nós estamos no lugar de jornada junta. Então, eu fico pensando que possivelmente, né, tenho uma facilidade de comunicação? Sim, tenho. Mas qualquer outro lugar eu teria me perdido. Na vaidade do lugar. Então, aqui a vida me fala assim, é todo mundo igual, caminhando. Vai ter que ler essa página 5 vezes para conseguir fazer essa palestra. Né? Porque tá difícil. E aí, as sombras que me envolvem, elas permanecem porque as sustento com o pensamento. As sombras vão chegar. Isso vai atravessar a minha vida. E quando eu sei que eu estou atravessada pelas sombras? Quando o pensamento está repetitivo. Se alguém está fixado no meu pensamento, se uma determinada situação está fixada no meu pensamento, ali tem sombra. E recentemente eu vivenciei uma situação no trabalho que foi, assim, uma das melhores experiências que eu tive nos últimos tempos. Né? Eu tenho uma equipe de trabalho e uma pessoa específica começou a ser muito rude comigo. Extremamente rude. Mas eu não percebi. Passou despercebido. E aí, recebi mensagens muito rudes e o que aconteceu à noite? Eu não dormi. Pensamentos muito ruins. E eu tentava me conectar e eu não conseguia dormir. Eu saí da minha cama, fui dormir com o Heitor, porque parece que o filho equilibra o sentimento da gente, e ainda assim eu não consegui dormir. E há muito tempo eu nunca me senti numa vibração tão forte, tão negativa. Já aconteceu com vocês de uma situação atravessar, o pensamento ficar muito ruim, remoer e não conseguir sair do lugar? Muitas e muitas vezes. Exatamente. Essa experiência para mim foi fantástica, porque no dia seguinte eu tinha que estar com aquela pessoa. E na reunião, eu fui extremamente atacada, muito atacada. Mas eu consegui entender, na própria reunião, que era para o meu crescimento. E a única oportunidade que eu tive foi assim, a gente vai ter que continuar caminhando junto, que seria muito mais fácil desistir dessa relação. E aí vem uma grande questão. Qual que é o termômetro para desistir das relações humanas? Porque hoje a gente aprendeu assim, esse marido não tá bom, eu deixo ele seguir minha vida. Né? Essa amizade não tá boa, eu deixo ela e sigo minha vida. Essa relação de trabalho não tá boa, eu termino ela e sigo minha vida. Mas existem algumas relações específicas que eu tenho que colocar um aspas. Tem umas que eu vou ter que continuar. E a gente sente qual é. Tá dentro do nosso coração. Quando você olha para aquela pessoa que te dá um trabalho enorme na existência, você fala assim, essa aqui vai ter que ficar. Porque é com ela que eu vou ter que caminhar. E são essas sombras que vão chegar dia após dia. Mas eu só consigo me conectar na certeza de que essa pessoa vai ficar se eu estiver efetivamente conectada com a espiritualidade. Porque ela vai me... Aí a gente vai perceber, né? Olha, a espiritualidade me deixou a noite inteira. Não sei qual que era, né? Pelo visto não era uma muito boa, muito acordada. E a noite inteira acordada. Mas no processo vem a paz. E vocês sabem explicar quando a paz chega na relação. E aí, durante a reunião, eu senti uma paz tão grande da minha decisão de estar ali, né? Mesmo diante de todas as dificuldades. Tem relações que não vão nos trazer paz. Na hora que a gente tentar resolver ela, a angústia vai vir pior, as situações vão ficar piores. É ali que eu vou ter que colocar a atenção. Mas se tem uma situação muito difícil, a gente faz o processo de enfrentamento. E aí todas as relações, existe um processo que a gente chama de enfrentamento, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava, já falei aqui com vocês, num lugar de dependentes químicos, tinha um processo de enfrentamento. A gente fazia uma roda, colocava uma cadeira e colocava assim, coloca o seu problema nessa cadeira. Agora vamos enfrentar ele. Né? Era uma técnica que um profissional específico fazia. E era extremamente dolorido enfrentar aquele problema. Doía. Né? E aí você vê homens, né? Eu fiz um paralelo dessa palestra inteira com o lugar desse homem. Os homens se desmontando de não quero enfrentar. Dói muito.
Por isso que os momentos de saúde estão muito associados aos nossos traumas. Estão muito associados às nossas dificuldades. E eu serei o sol de esforço pessoal, banhado pela luz divina, que me reestruturarei, sendo feliz. E esses fenômenos que me renovam vão me levar para um processo que a gente chama de liberação. A gente vai liberando as situações em nossas vidas. Olha como é que a Joana vai fazendo um caminhar com a gente, que é leve, né? Ela vai me liberando. A força divina perpassa pela minha mente e pelo meu corpo. Tem os sopros, né? Quem já teve processo de adoecimento, de dor crônica, por exemplo, tem uns sopros de força que vem, né? Aí depois volta de novo, aí vem a dor que volta. Então, eu renasci em situações muito penosas. E muitas vezes, né, quando o André falou assim, por que nos Estados Unidos é muito difícil fazer caridade? A gente é perpassado por várias questões burocráticas. Mas aquela rainha abraçada no pé de cana, lá com as bandeirolas de São João, todos nós nascemos em situações muito penosas, muito complicadas. Né? Muito difíceis. Mas é para o treinamento. É como se a gente estivesse num treinamento de guerra mesmo, com a nossa própria existência. E eu gosto muito de falar esse treinamento, porque eu gosto desse muito formato militar, porque o que eles mais têm é dedicação, tirando todas as outras questões, tá? Se tem uma coisa que o sistema militar, em termos de treinamento, tem, chama-se dedicação ao sistema. Então, que tanto que nós somos dedicados aos nossos valores, que tanto nós somos dedicados a combater aquilo que é difícil na nossa vida. Então, as pessoas são conforme se comprazem. Então, aquilo que vai fazendo sentido para mim, eu vou seguindo. Mas eu sou uma busca perene de harmonia. E a Joana vem de novo falando do ser integral, do equilíbrio integral. Muito cuidado com oscilações muito fortes. Se eu estou caindo muito em processos de tristeza, eu tenho que ficar atento. Se a ansiedade bateu demais, eu tenho que ficar atento. O mal que me fizerem, tornarei um bem em mim. Não era a intenção dele estigmatizar-me, ou seja, me julgar, me colocar nesse lugar. Sucede que, ao seu turno, foram vítimas e não sabiam fazer o melhor. Assim, eu os amo e serei livre para conquistar as minhas metas de perfeição. Vamos lá? Isso aqui é uma pessoa que atravessou a minha vida. Mas nós somos educados por pessoas. Nós tivemos tios, vizinhos, pessoas que atravessaram a nossa existência. E hoje tem-se uma fala que assim, eles fizeram o melhor que poderiam fazer por todos nós e eles não sabiam fazer diferente. Ok, essa fala conforta, entre aspas. Sabe por quê? Porque, de uma certa forma, nós somos esses pais. Nós somos a geração desses pais. Então, essa fala, daqui a pouco, não vai fazer mais sentido. Porque vai virar um monte de gente sem responsabilidade. Ah, foi o melhor que eu poderia fazer. Eu esqueço da autoconsciência de responsabilidade. Tem muitos pais já falando, meu filho, foi o melhor que eu poderia fazer, mas você está vivo. Pode fazer melhor. São esses pais que nós somos hoje. Então, muito cuidado, tá? Por quê? Porque eu os amo e serei livre. É o meu sentimento adulto para com eles. Mas eles não estão livres da responsabilidade dele perante a existência. E eu, já que recebi essa educação, então vamos lá, né? É uma sucessão. Recebo a educação e faço para os meus filhos o que eu recebi. Nós não podemos mais nos colocar nesse lugar, porque nós já recebemos muito mais informações. Então, o conhecimento liberta, a consciência liberta. Por isso que a segunda parte é assim, vocês entenderam, né? O que é liberação, o que é ser feliz. Agora vamos colocar essa consciência para trabalhar. Aí eu vou levar vocês para esse segundo momento, que é essa sensação de saúde e bem-estar. E hoje eu acho tão difícil falar de saúde, porque tá todo mundo falando e, no geral, tá todo mundo ainda muito doente. Né? Tá todo mundo falando o que é bem-estar, o que é qualidade de vida. Mas aí Joana vem e fala de um amor divino que me inunda de paz.
Ela me coloca em outro lugar. Não é ir para academia todos os dias, não é alimentar bem, não é nada disso. Não é estar com a saúde mental ok. Não. É estar inundado de paz. É uma sensação que vai trazendo uma estabilidade diante das dificuldades. Isso vai acontecer no nosso dia a dia, nessa rotina. Posso alterar? Posso. Né? Posso tentar? E agora tem uma trend que é os filhos falando assim, agora eu vou fazer, eles estão filmando os pais e falando assim, pai, agora eu estou fazendo uma educação positiva com você. Você quer que eu chegue 3 ou 5 horas da manhã? Vocês viram isso? Aí o pai, menino, sai daqui. Não, você quer conversar sobre isso? Você está muito nervoso? Né? Então eles estão fazendo essa trend e eu estou achando o máximo. Por quê? Porque os pais real respondem de uma forma muito agressiva com eles. Né? Tá nervoso? Né? Vamos conversar sobre os seus sentimentos? Os nossos filhos vão nos convidar cada vez mais a ocupar esse lugar de autoequilíbrio. De por que tu tá nervoso assim? Então, sua presença conduz-me ao próximo, que posso verdadeiramente amar, porque a gente ama de uma forma muito condicional. E se eu amar, e se essa pessoa, e se a gente vai amando ainda de uma forma muito condicional. Inclusive na relação de maternidade e paternidade. Eu te amo se você fizer o melhor, se você for um bom filho, porque senão a mamãe não vai gostar mais de você. Alguém já falou isso, né? Descubro minha falta para com Deus e para com meu irmão. Por fim, amo-me e renovo-me pleno, regozijando-me no amor, que é a meta essencial da vida. E aí, quando eu saio desse lugar de pensar na saúde, eu vou me levando para um estado de amor acima de tudo. E aí eu falo, Joana vai elevando, assim, né? Porque ela vai trazendo situações cotidianas, aí chega, ela dá um pulo, assim, amor acima de tudo. Diferente de aceitar tudo acima de tudo. O poder divino enriquece-me do necessário a uma existência feliz. Então, Deus vai me dando todas as necessidades que eu tenho para evoluir, tanto boas quanto ruins. O que me falta, certamente, não é importante e não me faz falta. Então, num mundo que está todo mundo compelido a ter cada vez mais, o que me falta? Falta um monte de coisa. E a gente é movido para ter cada vez mais. Não tem problema, isso aqui não é a pauta. A pauta é o que me traz muita, muita falta. E essa semana eu tive uma experiência maravilhosa com o Heitor. Eu sempre trago ele aqui como exemplo, porque é muito legal. Eu mudei algumas coisas no meu quarto, ele virou, eu quero o seu quarto agora pra mim. Eu não quero mais meu quarto. E aí eu pensei assim, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo? Eu quero o seu quarto, porque eu não gosto mais do meu quarto, porque o seu ficou mais bonito. E aí, na hora de dormir, eu falei assim, você sabe o que é inveja? É querer exatamente o que o outro tem. Essa é a inveja. Porque nós podemos querer o que o outro tem, mas de uma forma diferente, porque tem que ter uma dose do nosso gosto. Então, um dia a gente pode trocar seu quarto, mas não vai ser igual ao meu, porque vai ter o seu tom. E às vezes a gente não sabe diferenciar o que o outro tem, que é exatamente o que eu quero. A gente não consegue identificar o que é inveja. E aí isso vem desde a infância. Onde que é inveja? Eu fiquei pensando, meu Deus, é uma produção de gente invejosa, porque essas blogueiras me fazem toda hora comprar o creme que elas têm, né? Eu quero aquilo que ela tá usando. E é isso mesmo. Tem coisa que não dá, né? Eu já vi uma mulher assim, eu fui influenciada pela blogueira, eu comprei uma base que é uma cor completamente diferente do meu rosto, não combina. Entende? Então, a gente está perdendo a dose do que me falta e do que realmente é importante. Diante das pessoas encarceradas na insatisfação, que possuem coisas inúteis, embora disputadas, eu disponho dos recursos do discernimento para a conquista de saúde e da paz. A posse real nunca me será tomada. Esta eu deverei de lograr-me. E aí vem, o que é essa posse? E eu coloquei justamente esse menininho aqui para trazer um exemplo. Aí vem filme, indicação de filme. Quem já assistiu Baby Rena? Já. Todo assistiu, né? A história diz da mulher que fica stalkeando ele, né? A personagem central. Eu quero voltar para ele. Um jovem homem
que sai do seu país para ir para outro país. Sem referencial e nenhuma força emocional. Quem assistiu lembra o tanto que ele é frágil emocionalmente, certo? E aquele jovem, ele foi compelido, muitas vezes, atravessado como menino, e a gente quase nunca fala de abuso de meninos, porque aquele rapaz no filme, ele foi completamente abusado como homem, e ele não tinha força para sair daquele lugar. E aí, onde eu quero chegar? Quantas vezes os homens são estimulados às posses do melhor cargo, do melhor cargo? Nós, mulheres, não somos tão estimuladas a esse lugar. E raramente a gente olha para os meninos no nível de abuso que eles podem sofrer. E aí, depois desse filme, eu achei magnífico, porque tem vários homens denunciando situações de abuso de mulheres que perseguem médicos, advogados, né? Eles estão começando a denunciar esse lugar. E na maior parte das vezes, né, essas posses, essa questão assim, eu sou focado a ter, né? Então, o menino, ele é compelido para o melhor carro. Se você for ver conversa de homem, estou errado, homens, é assim, né? É sobre a Lamborghini, é sobre a McLaren, é sobre esse lugar de posses de status. Nós, mulheres, são as bolsas, né? Mas vamos pensar, uma bolsa, né? A comparação aqui, ó, o nível de alcance. Né? O que é uma bolsa, né? Comparada a uma Lamborghini? Nada, né? Então, os homens, teoricamente, aí vem, assim, esse estímulo é muito mais difícil a ser vencido. E aí a gente faz essa diferenciação de que é tudo igual, não é igual. Não adianta falar, né? Nós, mulheres, temos que entender, e os homens também. Não é igual, os estímulos são diferentes, tem situações que são mais difíceis. E uma das grandes questões que os homens são compelidos, e esse filme, assim, tem que ter estômago para assistir, não indico qualquer pessoa assistir, né? Quem assistiu vai saber do que eu estou falando, tem que ter um estômago gigantesco para entender. Mas eu queria muito mostrar o tanto que aquele rapaz, movido pela posse do sucesso de ir para um outro país e fazer conquistas, o tanto que ele se sujeitou a diversas situações, e no filme, né, a gente tem vontade de tirar ele daquele lugar. Tá? A gente fala assim, sai desse lugar. E pela primeira vez você começa a olhar para o homem nesse lugar de fragilidade, porque naturalmente a gente olha muitas mulheres. Aí eu pensei assim, se for uma mulher vivenciando aqui, já está comum aos nossos olhos. Percebem? Sai desse lugar. Não permita. E as leis incessantes de mudança funcionam em toda parte, ensinando-me a renovação e o progresso. Então, essa sensação de insatisfação, essas posses do lugar que eu vou ocupando, eu sou acionado por uma energia superior que me propele para as comendas da vida. O vale é sombra e a montanha conquistada é luz. Satisfeito, saudável e pleno, sou estimulada a vencer e crescer. Mas não é tão simples assim. E aí eu vou seguir perante a consciência. Ele já começa a me dar a dose aqui de que nós já fizemos uma caminhada de estudo. Ela fala, agora vamos lá tentar entender o que é essa consciência. A verdade divina penetra-me e transforma-me. Ao deixar-me impregnar, renovo-me. Vocês estão entendendo que é tudo me? Não é o outro, não é sobre quem caminha comigo. E todas as acusações que me fizerem, os fíbulos e os maus, não me atingem, não me perturbam. Permito-me seguir a trilha da libertação. Com entusiasmo, aí vem de novo esse estado de paz, de amor. A verdade inunda-me a consciência. Penso e ajo com correção. Então, assistir situações como essa, por exemplo, esse filme específico, é assim, como que um ser tão atravessado vai conseguir seguir a vida? Como que uma pessoa que foi tão atravessada por diversas situações vai ter força para seguir? Porque é muito mais fácil parar e continuar no ciclo. Por isso que os vícios se fazem tão presentes. E aí eu volto lá ao início da minha palestra. As formas de sair do sofrimento são inimagináveis. E aí é um ciclo de repetição que eu vou pensar, na verdade, que liberta. O perdão divino, e aí trabalhar com uma pessoa. Tem um filme que tá... Lembra? Eu adoro filme, tá, gente? Se vocês quiserem. Tem um filme que eu também não indico qualquer pessoa assistir, mas é muito bom, que é O Silêncio dos Inocentes. Né? Não é qualquer pessoa que tem condição de assistir.
Mas diante de uma situação que aquelas crianças vivem, onde está o perdão ali? Como construir e desenvolver o perdão nas situações mais difíceis da vida? E o mais difícil para os palestrantes de todas as crenças religiosas é conectar o perdão de uma forma ligada a Deus, não é o que ele fala. Então, não sou eu que falo do perdão divino. Esse perdão vai chegando, vai entrando de uma forma que é individual de cada um. Estar aqui é uma dedicação mesmo, de escuta, de eu estou escutando todos os dias sobre isso. Quando que isso vai fazer sentido realmente no meu coração? É uma jornada muito individual. Passo a ver o mundo e as pessoas de maneira diferente, correta e positivamente. É sempre olhar. Muito cuidado com lugares, né? Tá chegando período político nesse país. Muito cuidado com lugares e visões partidas. Contextualiza. Compreenda. Não tome lugares fechados. Começo-me a mover, supero os ressentimentos que martirizavam-me. Todos nós temos situações que nos machucaram diante da vida. Pessoas que nos machucaram. Caminhar com essas pessoas muitas vezes já não foi, ficou lá no plano A, né? Para muitos de nós. Ficou lá no plano A, talvez estão lá no Brasil ainda, situações como essa. Mas eu preciso caminhar. E aí eu tenho que ainda tomar muito cuidado, porque tem situações específicas que a gente fala assim, a gente se desafia para ser melhor diante daquela situação que eu estava, não diante da situação atual. Então é como se assim, diante daquela situação eu estou muito melhor. Aí eu fico tentando provar para a situação antiga que eu superei. Ou para a pessoa. Né? E aqui o caminhar é fazer eu olhar para esse momento atual. Estou conseguindo superar? Sou o melhor que eu posso ser? Recupero a alegria de viver e ser naturalmente. Amando todos com ternura. Mesmo aqueles que não correspondem ao sentimento de afetividade. E pode parecer que tem pessoas que vão atravessar nossas vidas, e aí eu vou dizer... Aí tem um capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que chama Ingratidão dos Filhos. Vai chegar o momento da ingratidão dos filhos. Eu vou continuar a amar. Mas o que é amar verdadeiramente? E aí os pais confundem entre amar e ser permissivo demais. Porque amar não é tirá-los das imposições da lei. Amar é educar, é compreender, é impor. Tudo agora está bem comigo, porque estou de bem com a vida. E essas frasinhas soltas, eu falo, mas o que a Joana está falando? Assim, parece tão leve, né? Tão simples. Ela coloca do nada, assim, agora está bem. E ela me leva para a tragédia do ressentimento. Eu queria mostrar que ela vai fazer num lugar assim. Ela dá um up, depois ela vai e leva a gente pro... E aí, o que é ressentimento? Melindre. Uma das palestras que eu era jovem, escutei um palestrante dentro da Casa Espírita falando assim, ele estava num dia, a Casa Espírita grande, e falou assim, agora vamos falar dos espíritas melindrosos. Que é, eu não cheguei no lugar, no horário certo, eu não fiz o que eu deveria fazer, e o melindre distancia todos nós do nosso propósito, dentro das religiões, dentro de várias situações. Melindres nos afastam muito de tudo, que é o ressentimento. É nos apegar a pequenas situações, a falas atravessadas, a tudo assim. O psiquismo divino abre-me os penetrais do infinito e deslumbro-me. Saio da limitação. Quando eu tenho ressentimento, olha aí quem é ansioso, eu vou me asfixiando. Um dos sintomas fortes da ansiedade é o quê? Faltar ar. Entenderam? Estou muito ansiosa. Não vai faltar nada. Né? Olha o ressentimento. Prendendo aqui situações específicas. Mas Rayane é uma situação que não tem nada a ver com outra pessoa. Já teve. Não deu conta. E aí não tem problema identificar e tratar. Não vai sair naturalmente. Lembra disso, tá? Não é vir numa palestra espírita que eu vou conseguir resolver isso. Eu vou me dedicar. Saio da limitação na qual me asfixio e estertolo para a grandiosidade da vida, onde me expando. Mergulho no mundo interior e vejo, ouço, percebo a realidade sem barreiras,
sem névoa, de onde procedo e para onde retornarei. Tem muita gente ouvindo sem escutar, falando sem falar. A gente fala muito e não fala nada. A gente escuta muito e não escuta nada. Então, se eu for lembrar assim, o que vocês escutaram ontem, o dia inteiro? Lembra? O que vocês falaram ontem? Qual foi a pauta de fala? A gente fala. E aí, eu, terminando essa palestra, eu estava num ambiente que eu falei, mas o que eu falei mesmo? Nada interessante. Né? E aí vocês vão lembrar do small talk americano, que é tempo, né? Uma das coisas que eles mais falam é falar sobre o tempo. Já conversou com o americano? Como é que tá o tempo hoje? What a beautiful day. Yeah. Como você está? E todo mundo está tudo bem. Né? Então, são essas falas curtas, mas que não aprofundam. São pontos de conexão, de intimidade. Agora vamos pular para a nossa cultura, falamos, né? Não é só sobre o tempo. E aí, como é que tá fulano? Tá tudo bem? Seu filho? Né? E ainda assim não falou? Nada. Edifico-me com meu pai e me liberto. E aí eu vou para a percepção extrafísica. A fonte divina, lembra que eu te falei que o mundo espiritual vai nos atravessando o tempo inteiro? É essa conexão, entre aspas, né? Porque quem é médium sofre com isso. A mediunidade aqui vai dar um trabalho gigantesco. E ele vai chegar na segunda parte, nessa fase da mediunidade, que é essa percepção extrafísica. Então, todos nós que não temos a mediunidade tão aflorada, quando a gente perceber o extrafísico, a gente vai alcançar através da oração. E nós temos um modelo pontual de orar. Qual que é o momento de orar? Antes de dormir e na hora que acorda. Estado de oração é sempre estar orando. E às vezes a gente confunde, né, como orar, rogar, entrar em conexão com o plano espiritual, como falar o nome de Deus em vão. Olha como nós somos marcados ainda pelas religiões que atravessam a nossa vida. Então é assim, eu tento entrar em conexão com Deus e falo, oh meu Deus. Não é assim que a gente faz? E a gente não entra no estado de oração. A gente só faz o momento de louvar. Né? E aí é aprender a fazer essa conexão. Assim, acordei e falei, nossa, que vontade de ficar na cama, que vontade de não sair. Entra para o teu quarto, entra em estado de oração e tira esse lugar, né? Eu acho que a gente vai ter que passar um pouco mais, e eu fui lembrando assim, por que foi me colocado assim, se eu não fazer oração antes de dormir, eu não vou dormir bem. Vocês têm isso? Eu tenho. Não vai dar nada certo, né? E a gente tem a oração bem pontual, assim, bem localizada, porque ainda somos pessoas que não entramos em estado de percepção do extrafísico e percepção da necessidade de estar em oração, para nos equilibrar. A energia superior restaura-me o equilíbrio e o campo vital se recompõe, sustentando-me o ser. Então, quando eu vou para um momento de passe, por exemplo, né, como é que eu recebo essa energia? Os leitores de 3 páginas como eu, da página 3 vezes. Às vezes está em um momento que são 40 segundos de passe e o pensamento voa. Então, como é que tá para receber? E mais ainda para o passista, manter o pensamento focado na entrega. No que não é mais sobre você, é sobre a conexão com o extrafísico. Oro e elevo-me a Deus, assim pairando, embora por momentos, acima das misérias humanas. E aqui ele vai e continua, né? Porque essa percepção do extrafísico está conectado com o orar, que é nos envolver. Então, o momento de paz, vocês conseguem sentir, né? Como se vem uma energia muito forte. E muitas vezes, né, a gente faz isso naturalmente, em todas as casas, a gente vai como selecionando o passista, como se ele fosse a pessoa que fosse dar energia pra gente. Não é. É seu guia, é seu mentor. É aquele que verdadeiramente está olhando para você todos os dias. Nós somos os instrumentos de receber e de doar. Mas lembre-se, vamos nos lembrar que existe sempre alguém que vibra por nós, que torce por nós.
Não olhe essa jornada assim. Tá todo mundo perdido. Tem um mentor acompanhando cada um de nós. Que possivelmente tem uma equipe junto para guiar. Deixo-me clarear e todas as dificuldades se desfazem, ensejando-me ver o melhor programa da existência. Então, qual que é o programa da minha existência? Vamos pensar na escola das crianças, né? Tem um programa escolar, educacional. Kindergarten, first grade. Então, vai ter todo esse processo ali para as crianças. Qual que é o meu programa quando eu chego na fase adulta de aprendizado? Não temos. A gente trabalha. E acorda, e come, e dorme, muitas vezes. Qual que é o programa? Assim, verdadeiramente, eu tenho um programa diário onde eu vou aprender mesmo alguma coisa nova na minha existência, ou rever algum tópico específico. Aí é o convite de pegar essas pílulas, né? Essas pílulas de saúde. Quem faz isso é o Haroldo, né? Tem um programa que chama Pílulas de Saúde. Alguém já viu isso, né? Do Evangelho, né? É Pílulas do Evangelho. É Ricardo Melo. Ricardo Melo. Tá. Seria basicamente pegar esse livro, é um convite, pegar o livro e colocar como, vou olhar para essa pauta aqui hoje na minha vida. Eu sei que muitos de nós, por exemplo, eu tenho que olhar a dedicação com a oração no decorrer do dia. O pessimismo desaparece, a irritação acaba. Estou destinado, eu amei essa frase, estou destinada ao êxito. A gente está destinado a evoluir. Isso aqui é certo. Assim como nascer e morrer. Que buscarei com a minha mente enriquecida e entusiasmada. Banho-me de luz externa e sou luz interior. Então, a evolução vai fazer parte de todos nós. A caminhada, aí é um processo que vão ter dias de sombra. Vai ter dias que não era para levantar da cama. Né? Alguém já saiu assim, o pneu furou, o funcionário fez um trabalho errado, deu tudo errado, aqueles dias de sombra. A energia divina dá origem à vida em todas as partes e domina-me. Infindável ato de viver e pensar, sentir e amar alcança o clímax no ser humano. Essa energia poderosa em mim induz-me à captação de novos recursos para o crescimento e autorrealização. Escolha a opção da felicidade. Ela vai falando o tempo inteiro dessa necessidade de escolher estar bem. Né? E às vezes você tem que brincar. Eu gosto de dar um tom de alegria assim na minha vida. Pode dar, tá? Furou o pneu, falei assim, hoje começou não. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom. Vamos lá, tô pronta. Meu treinamento, tô pronta para a guerra. Vamos lá, tô aqui. Né? É colocar a dose de humor. Porque a gente vai ficando muito sério, muito fechado. E aí, os dias de sombra, ele tem uma metáfora, eu juro que eu vou terminar no horário um pouquinho de 5 minutos, tá? É um livro. Tô terminando, André. Tem uma história que ele vai falar de um sábio que tinha 2 homens. Um homem quebra o carro, fura o pneu e passa um mestre junto com seus discípulos. E esse cara tá lá, Deus, por favor, me ajuda a sair dessa situação. E o mestre passa. Logo em seguida tem um segundo homem que tá lá com o carro, chuta o pneu e fala, nossa, o pneu, vou tirar esse pneu. E assim, aí o mestre para, vamos ajudá-lo. Aí os discípulos perguntam, por que não o primeiro? Porque o primeiro está esperando algo que a gente não sabe de que lugar é. O segundo, mesmo reclamando, ele está colocando esforço em tentar resolver. Então nós temos que tomar muito cuidado para não falar assim, Deus, só me ajuda, né? Deixa vir uma inspiração divina. Não, vai lá, tira o pneu, coloca, pode até reclamar. Então o estado de reclamação faz parte da nossa humanidade. Mas vamos colocar uma reclamação com dose de alegria, né? Porque senão a gente vai ficar rabugento. Então caiu o negócio e caiu no chão e não deveria ter caído, né? A gente na hora dá um ímpeto de raiva, caiu, né? Eu sei. Entende? Dá a dose de humor. Porque vai vir. Todos os dias vão vir dias de sombras. E a gente tem uma tendência enorme a ficar rabugento na vida. Reergo-me e adquiro novos padrões de pensamento, ação, para me tornar pleno. E aí, nós vamos pensar aqui. Quando eu vou para os tópicos seguintes, eu vou pensar na vida renovada. E eu vou aqui passar mais rapidamente, tá, André? Fica tranquilo. Que é
pensar em renovar a minha vida diante dos dias de sombra. Então, serena e confiante, nada mais vai me atingir. Pensa que é só uma mudança comportamental diante dos problemas. Ela segue por uma vida que a gente chama renovada. É uma vida que vai me levar para um caminho de serenidade. E aí a serenidade é muito diferente, muito cuidado com pessoas serenas demais, porque a serenidade não é passividade. Vocês vão ver muitas pessoas serenes, mas sem ação. A minha busca já não me veste de ilusão, mas sim de certeza do próximo encontro com a realidade. Aceito-me e aprimoro-me, não sendo passivo, mas me encontrando com a realidade. Então, eu encontro com o meu lugar. E aqui ele vai falar do encontro com nós mesmos. A gente dá conta de encontrar com a nossa pior versão? Tem pessoas que conhecem nossa pior versão. São elas que estão nos falando, ó, cuidado com esse caminho aqui. É aquela pessoa que nos coloca assim no pior lugar que a gente gostaria de ter. Mas eu vou me encontrando com o que ela vai falar aqui no capítulo com o meu ego. E deparar-me com o meu ego vai me trazer o que a gente chama de a bênção da saúde. Porque aqui a Joana faz um processo de ego e superego. Né? Vai me encontrar com o meu superego, que é a bênção da compreensão divina que paira sobre mim e torna-me uma pessoa mais serena, mais tranquila, mais calma, mais criativo, mais saudável. E dilata-me o entendimento e vivo em paz com os outros e comigo mesmo. Compreendendo que o equilíbrio divino mantém-me em harmonia. Então, o que é compreender o outro o tempo inteiro? O que é compreender minha vida? E eu gostei muito dessas pedras e dessa flor aqui, porque é muito entender essa compreensão e colocar compreensão em lugares que é difícil compreender às vezes. E aí, nós vamos chegar, quando eu compreendo o equilíbrio divino, é como se eu fosse tocado, e aqui a gente tem um privilégio, que eu não sei se vocês têm a percepção, de sair do inverno e chegar na primavera. Isso aqui é privilégio para poucos. Eu que sou do norte de Minas, só tinha verão. Calor, terra seca. E vermelha. E vermelha. Então, quando eu vejo o inverno saindo e as flores todas florescendo, eu falo, é isso. É compreender. E muitas vezes a gente sai do inverno e fala assim, nunca mais eu moro nesse país. Isso aqui é o pior lugar. Né? Porque o inverno é árduo. Sofre, limita, nos isola. Mas a primavera vem dar uma dose de compreensão, que é exteriorizar-me para oferecer. Então, é a vida me oferecendo flores. E aqui, a gente vai chegando num processo que a gente chama de amadurecimento psicológico. O amadurecimento psicológico é a tua ação e reação, que vai traduzir como és interiormente. Dependendo da forma que tu reage, a gente sabe o nível de maturidade psicológica. E a gente é danado para reagir errado. Não é? Reagir. Coloca atenção na sua maturidade psicológica. Por isso que as pessoas viram e falam assim, você é muito infantil. Né? E aí hoje a gente tem crianças até maduras psicologicamente. Mas a imaturidade psicológica não quer dizer um estado de infância. Tá? E a gente tem que tirar o véu da infância da carne, da infância do espírito. Bem como sente-se e vê em realidade o que se passa em teu mundo íntimo. Então, muito cuidado, porque o amadurecimento psicológico está associado ao que chega para mim. Nas redes sociais, nas conversas, nas relações. Aqui a gente vai ditar o nosso nível de amadurecimento. Se pessoas, se situações ainda estão chegando, sempre me colocando em situações que não estão me levando a nada, cuidado com os convites que recebemos, cuidado para onde nós vamos, cuidado com o que nós escutamos, que aqui vai ditar
que nível de evolução nós vamos estar a nível psicológico. E sintonizar com coisas mais edificantes dá um trabalho, porque parece que é chato. Já perceberam isso? Parece que é chato. É uma conversa assim para alto nível. Então, amadurecer psicologicamente é o caminho que nós vamos levando detalhe a detalhe. Sabe quando a gente está lá e ensina uma criança a mudar o comportamento? Isso é amadurecimento psicológico que a gente está levando na vida deles. Mas para a gente ensinar aquilo, a gente também tem que amadurecer. E é isso. Na próxima etapa, eu espero que vocês tenham um mês para pegar isso aqui e colocar na vida. Porque depois nós vamos falar de consciência. E a consciência não está na consciência. Onde está escrito as leis de Deus? E quem tem consciência? Foi esse que o livro me ensinou. Que o Espiritismo não me foi claro em alguns momentos. Que eu falava assim, se está na minha consciência, está ok. Estou bem na vida. Não estou, porque eu não tenho consciência. Porque parecia que essa consciência era inata, né? Como se fosse assim, ok, está aqui escrito. E em algum momento eu tiro o recurso. Não é assim. Foi isso que eu aprendi na sequência desse livro, mas todo mundo vai estar aqui, eu acho que dia 7, né, de julho, a gente continua essa palestra. Não vai estar? Muito obrigada e um excelente domingo.